Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus queridos irmãos, neste vídeo vocês vão acompanhar o testemunho, meus irmãos, de uma visão tremendíssima desta irmã que vocês estão acompanhando aqui do meu lado, tá? Se porventura você não entendeu o que ela vai falar aqui, pausa o vídeo e volta na parte que você não entendeu para você entender claramente, tá ok, meus irmãos? É importante você entender essa visão, porque isso vai acontecer. Meus irmãos, na visão dessa irmã, ela viu, meus queridos, um terremoto poderoso acontecer sobre a terra, aonde 1 milhão de pessoas são ceifadas. 1 milhão de pessoas são mortas por causa deste terremoto que vai vir sobre essa terra. Só para vocês entenderem, meus irmãos, a gravidade desse terremoto. Porque a palavra de Deus, meus queridos, nos diz que vai acontecer um terremoto sobre essa terra, um terremoto jamais presenciado. E esse terremoto, meus irmãos, ele vai dividir uma grande cidade, vai dividir uma grande nação em 3 partes. Olhem, meus irmãos, a gravidade que vai ser esse terremoto. É o terremoto do Apocalipse, é o terremoto do fim dos tempos. E eu vou trazer para vocês aqui também, meus irmãos, informações de 2 terremotos que aconteceram este ano, em janeiro de 2025, pessoal. 2 terremotos lá fora, tá? Fora do Brasil. E eu vou trazer para vocês informações de 2 tremores de terra aqui no Brasil, meus irmãos. Sim, 2 tremores aqui no Brasil. As pessoas estão ficando assustadas aqui no Brasil, porque aqui no Brasil não tem terremoto. Mas está acontecendo, meus irmãos, tremores de terra. Peço a vocês que acompanhem esse vídeo até o final. Essa revelação, essa visão dessa irmã está impactante demais, meus queridos. É muito forte. Algo profético vai acontecer a qualquer momento. 2025 é o ano onde as profecias vão se cumprir a todo vapor. Então, meus queridos, sem mais delonga, acompanhe agora o relato dessa irmã que está impactante demais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo, com a tua família. Eu venho compartilhar convosco um sonho, aliás, 2 sonhos que eu tive esta noite, um logo a seguir atrás do outro. Eu ontem, antes de me deitar, eu disse: Senhor Pai Santo, da maneira que as coisas estão, porque nós estamos vendo que está tudo encaminhando-se para o fim. Aliás, eu já me dei o background do meu computador e diz mesmo: isto é o fim. E eu disse: meu Pai do céu, como as coisas estão acelerando tanto, ninguém sabe o que é que vai vir, ninguém sabe, só tu sabes, Senhor, e eu sei que está tudo no teu controle. Estava orando ao Senhor e eu disse: Senhor, o que é que vai vir? Meus irmãos, eu sonhei que eu vi uma televisão, apareceu na televisão assim, e eu que não sou nada amiga de ver televisão, não sei como é que aquilo, apareceu na televisão assim, um enorme terremoto. Mais de 1 milhão de pessoas perderam as suas vidas. Eu disse: oh my God, e acordei e disse: meu Deus do céu, eu vi foi em inglês, não sei qual vai ser o país, um terremoto, mais de 1 milhão de pessoas. Ok, eu quero que vocês saibam uma coisa: quando aparece uma catástrofe qualquer, logo na hora, portanto, aconteceu um terremoto, faz-te conta, sei lá, num país, na China, por exemplo, no Japão, que é onde acontece mais terremotos, 5 pessoas perderam a vida. Porquê? Porque naquela altura que eles meteram a notícia para fora, eles têm mais ou menos uma estimativa de quantas pessoas é que é, mas se nós repararmos, essa estimativa dobra, triplica. Eu não estou dizendo que vai acontecer um terremoto de 3 milhões de pessoas, mas foi uma coisa que apareceu logo na hora. Eu vou orar ao Altíssimo, eu vou pôr a vinheta e vou mostrar aqui a palavra, a confirmação da palavra que o Senhor me trouxe. E também quero dizer aos irmãos mais uma vez que, do jeito que as coisas estão, realmente nós sabemos que grandes coisas vão acontecer e estão acontecendo e vão acontecer. Portanto, eu sonhei que uma pessoa americana de cabelo loiro, assim, o cabelo comprido assim, tinha assim, tipo de uns caracóis, ela disse assim: acabou de acontecer um enorme terremoto, em inglês que ela estava falando, não sei se isso é para os Estados Unidos, não sei para onde vai, irmãos,
Acabou de acontecer um enorme terremoto, mais de 1 milhão de pessoas perderam as suas vidas. Eu acordei e disse ao meu Pai do céu, e comecei a orar ao Senhor e disse, Pai Santo, Senhor, ai Senhor, se isto é verdade, eu preciso de uma confirmação. E estive ali a falar um pouco com o nosso Pai Celestial e depois adormeci. Rapidamente quando eu adormeci, eu vi na janela embaixo do computador, eu não sei se está aparecendo aqui a janela, mas vocês sabem, quem tem computador sabe, no computador, não é a parte de cima de onde a gente faz a busca, é embaixo, no canto esquerdo, embaixo, diz assim, eu vi Atalaia, letras grandes, e vi fevereiro, Atalaia e fevereiro, e eu disse assim, uau, Atalaia, fevereiro, irmãos, eu não sei se vai ser fevereiro que vai vir, eu não sei se vai ser fevereiro que vai vir, mas eu sei que vai ser em fevereiro que vai acontecer este enorme, devastador terremoto. É claro que, meus irmãos sabem, sempre que eu tenho um sonho eu gosto de pedir, e é o que devemos fazer, pedir confirmação ao nosso Pai Celestial. Eu estava orando, porque sempre, eu já contei a vocês que quando eu para baixo, antes de fazer o meu cafezinho, eu punha a máquina de café a fazer e eu vou orar ao Altíssimo. Eu estava orando e disse, Senhor Pai Santo, dá-me confirmação deste sonho. O Senhor me lidou para Jeremias 11. Presta atenção, irmãos. Jeremias 11. E Jeremias 11, se nós repararmos, diz pelo menos 3 ou 4 vezes, eu vi as palavras dessa profecia, eu vi as palavras dessa profecia. Diz assim, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Aqui já está dizendo que a palavra que veio a mim foi da parte do Senhor. Eu vi as palavras desta aliança e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Isso aqui está falando, tu viste essa palavra, fala ao povo de Deus. Assim diz o Senhor. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Está falando das Sagradas Escrituras, que ordenei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos, aqui diz assim, ouvi as palavras, aqui, dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme tudo o que eu vos mando, e vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O versículo que me chamou mais a atenção aqui, foi o versículo 13, aliás 12, que eu vou ler aqui, diz assim, não foi o versículo 12. 11, I'm sorry, irmãos, o versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, e que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não ouvirei. Eis que trarei mal sobre eles, sobre quem? Sobre as pessoas que não estão fazendo segundo as Sagradas Escrituras. Houve outro pormenor que me chamou muita atenção, é que foi Jeremias 11, e 11 é 1 mais 1 é 2, fevereiro, e o versículo 11, portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, que não poderão escapar. Irmãos, olha, de um terremoto, muito rara a pessoa escapar. E clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. E aqui abaixo diz que então irão às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, clamem aos deuses a quem eles queimarem incenso. Eles, porém, de nenhum modo vos livrarão do tempo do mal. Do tempo do mal. Se você quiser ouvir, ler a Sagrada, aqui diz, olha, ouvi, aqui diz assim, dai ouvidos, aqui mais abaixo diz assim, e não ouviram. Vocês estão compreendendo? Aqui está mais do que explícito do que o Senhor está falando ao seu povo, e o seu povo não está ouvindo. Jeremias 11, 11. Mais uma vez, irmãos, não sei de onde é que isso vai acontecer. Não sei. Mas eu sei que vai acontecer um enorme terremoto. Eu também quero lembrar a vocês que há uns anos atrás, eu não me lembro muito bem já quando foi, mas eu pus aí um vídeo que eu vi uma grande destruição no Brasil, e eu vi as pessoas no Brasil com estas máscaras assim, pois eu vou dizer aos irmãos que a gente nunca tinha visto esse tipo de máscara, deixa eu ver de onde é que está, no nosso,
quando começou assim, eu sei aqui que está. Quando começou a pandemia, há que nós começamos a ver as máscaras, mas esse tipo de máscaras, que é este aqui, estas máscaras assim, irmãos, nós nunca tínhamos visto, nem na televisão, a não ser em filmes, mas quer dizer assim, nas notícias, nós nunca tínhamos visto essa qualidade de máscaras. No entanto, naquele sonho que eu tive com no Brasil, que aparece o Bolsonaro sendo maquiado pela elite mundial diabólica, porque os homens que estavam fazendo aquilo são aqueles de antigamente, com aqueles cabelos que eu já mostrei. Eu não sei se você já viu esse vídeo. Eu vi estas máscaras assim, e nós agora estamos vendo na China e em outros lugares eles usando essas máscaras assim. O que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte, é que eu não brinco com coisas sérias. O que eu sonhei, eu acredito que foi da parte do nosso Pai Celestial, porque eu tenho discernimento, porque às vezes a gente sonha coisas assim, a gente pode ver que não tem pés nem cabeça, mas quando é sonhos assim, meus irmãos, e a atalaia que eu vi aqui embaixo no canto do computador, uma atalaia é uma pessoa que é designada para alertar os outros. Atalaia, como aquela que diz alerta em fevereiro, qual é o fevereiro, irmãos? Eu não sei se vai ser o mês de fevereiro que vai vir. No entanto, deve ter muito cuidado em fevereiro. Nós não sabemos se vamos chegar amanhã, quanto mais a fevereiro. No entanto, deve ter mais cuidado no mês de fevereiro. E também acredito piamente que vai acontecer um grande terremoto em fevereiro, que vai matar, em fevereiro, não sei qual é o fevereiro, mais de 1 milhão de pessoas. E para terminar este vídeo, irmãos, eu sou oriunda de Portugal, dos Açores, e esta manhã, aliás isso deu ontem, mas eu não tinha visto, esta manhã eu vi aqui esta notícia que me chamou muita atenção, uma notícia fora de normal. Olha, diz aqui, mais de 1100 terremotos agitam ilhas dos Açores de Portugal. Eu disse, oh my God, é assim, irmãos, mais uma vez, eu acredito piamente, sem margem de dúvida, que isso foi um alerta do nosso Pai Celestial, que um enorme terremoto vai acontecer em fevereiro, que vão perder a vida mais de 1 milhão de pessoas. Qual é o mês exatamente? Não sei. Pode ser o ano que vem, pode ser, não sei, daqui a 10, 20 anos, eu não sei. O que eu sei é que nós devemos de orar sobre isto e estarmos prontos, meus irmãos. Nós nunca sabemos quando é que algo vai acontecer. Do jeito que o mundo está, e vocês viram claramente nas Sagradas Escrituras, em Jeremias 11, se você não está familiarizado com as Sagradas Escrituras, leia, aqui diz várias vezes que o Senhor fala com o seu povo não ouve, ouçam as palavras dessa profecia, ouçam, as pessoas não querem saber. E alguém vai por aí, irmã Lúcia, o canal da irmã, o canal da desgraça. O canal da desgraça. Ok. Você pode rotular do jeito que você quiser. Eu estou aqui não é para me fazer grande ou pequenino, eu estou aqui para dizer e fazer o que o nosso Pai Celestial me manda. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra. Bom, meus irmãos, vocês acabaram de acompanhar o testemunho desta irmã e vocês ouviram ela falar que aconteceu um terremoto gigantesco, poderoso sobre essa terra, aonde 1 milhão de pessoas foram ceifadas, foram mortas por causa da gravidade desse terremoto. Meus irmãos, acontecem alguns terremotos aqui pelo mundo, aonde, meus irmãos, prédios caem, estruturas são abaladas e milhares de pessoas são mortas. Agora imagina, meus irmãos, quando aconteceu o terremoto do livro de Apocalipse. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, fala que esse terremoto, meus irmãos, com essa magnitude jamais aconteceu. E quando ele acontecer, ele vai dividir, meus irmãos, uma grande nação em 3 partes. Você já imaginou, meus queridos irmãos, queridas irmãs e amigos, um terremoto com essa gravidade? É para arrebentar meio mundo, meus irmãos, meio mundo. Porque aqui no Brasil nós não temos terremotos gigantescos como tem no Japão,
como acontece lá no Panamá, como acontece no México, no Chile e em outros países. Mas aqui no Brasil nós temos alguns tremores de terra, e eu vou trazer para vocês 2 tremores de terra que aconteceu, meus irmãos, em janeiro de 2025. Mas primeiro, meus irmãos, eu quero ler com vocês um bônus informativo, que é a palavra de Deus. Nós vamos ler dentro da palavra de Deus agora, lá em Apocalipse 16, onde fala, meus irmãos, desse terremoto que vai dividir uma grande nação em 3 partes, e as pessoas vão entrar em desespero, a nação vai cair. Meus irmãos, Apocalipse 16, versículo 17, 18 e 19 fala exatamente assim: E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para que dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Aqui falou claramente, meus irmãos, que esse terremoto vai acontecer e vai dividir uma grande nação em 3 partes. Meus irmãos, olha só que coisa impactante. Nós só estamos em janeiro de 2025. Se você puxar na memória, você vai começar a numerar algumas coisas proféticas que já aconteceram em 2025. Quando você começa a numerar, você pega ali as numerações de coisas que já aconteceram e você começa a falar: mas já aconteceu isso tudo só em janeiro? Gente, é uma coisa absurda que está acontecendo. As profecias estão cumprindo-se diante dos nossos olhos, nós não estamos enxergando. Meus irmãos, olha só os terremotos que já aconteceram em 2025. Já aconteceram vários, meus irmãos, mas eu trouxe aqui 2 terremotos fora e 2 tremores de terra aqui no Brasil. Um terremoto que aconteceu em janeiro, meus irmãos, janeiro de 2025, no México, 6.2 na escala Richter, dia 12. 6.2, meus irmãos. Outro terremoto que aconteceu, meus irmãos, dia 13 de janeiro de 2025, no Japão, 6.9 da escala Richter. Olha aí, meus irmãos, que coisa tremenda. Agora imagina, meus irmãos, os dias que ainda virão, os outros dias de janeiro, o mês de fevereiro, março, abril, maio, até chegar a dezembro, meus irmãos, o tanto de coisa que vai acontecer sobre o mundo e também sobre o Brasil. Meus irmãos, nós entramos na reta final. Jesus está voltando. O livro de Apocalipse vai se cumprir na sua totalidade. E esse terremoto gigantesco que a irmã presenciou na sua visão, aonde ceifou 1 milhão de almas, meus irmãos. Que coisa tremenda. Agora, meus irmãos, eu quero trazer para vocês informações de 2 tremores de terra que aconteceu aqui no Brasil. E um deles, meus irmãos, aconteceu em Pernambuco, meus irmãos. Pernambuco. Olha aí, meus irmãos. Dia 16, pessoal. Dia 16 de janeiro em Pernambuco. 1.5 na escala Richter. Tem alguém de Pernambuco aí para poder falar, colocar aí nos comentários se porventura sentiram aí esse tremor de terra? Não tem aqui, meus irmãos, a cidade, tá? Aqui tem apenas o estado, Pernambuco. 1.5 na escala Richter, no dia 16. Outros tremores de terra. Esse aqui, meus irmãos, aconteceu 3 tremores de terra, tá? Lá em Paraupebas, no Pará. Olha só, meus irmãos, 3 tremores de terra lá em Paraupebas, no Pará. 2.8 no dia 9 de janeiro. Aconteceu um tremor de terra 2.8 lá em Paraupebas. E depois, meus irmãos, no dia 5, ou seja, dia 5
também aconteceu um outro tremor de terra, 3.1 na escala Richter, lá em Paraupebas, e também aconteceu outro tremor de terra no dia 4, com 2.8 na escala Richter. Isso tudo, meus irmãos, lá em Paraupebas, no Pará. Se tem porventura alguém de Paraupebas, lá no Pará, que está assistindo esse vídeo, deixa um comentário aí embaixo. Se porventura você sentiu esse tremor de terra também. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos proféticos. Jesus pode voltar a qualquer momento. E esse tremor de terra, esse terremoto gigantesco, pode acontecer a qualquer momento. Mas será que a Bíblia dá respaldo de onde vai acontecer esse terremoto que vai dividir essa grande nação em 3 partes? Meus irmãos, puxa na memória. Vamos lá. Qual é a nação mais poderosa do mundo? Estados Unidos. Você já ouviu falar da falha de Cascadia? A falha de San Andreas? Fizeram até filme aí sobre isso. Hollywood fez até filme. Tá? Tem até um segundo filme que vai sair aí, com, se eu não me engano, com aquele ator The Rock. Ele vai fazer também aí o segundo filme da A Falha de San Andreas. Então, meus irmãos, Hollywood já tem feito filmes sobre isso. E os Estados Unidos, meus irmãos, tem aí a falha de Cascadia. Existe, meus irmãos, um cientista chamado Michio Kaku. Pesquisem, meus irmãos, sobre ele. Eu vou tentar botar uma foto dele aqui do lado. Michio Kaku. Eu já fiz vídeo sobre ele aqui. E ele é um físico, estudioso. E ele falou, meus irmãos, que esse terremoto está atrasado e pode acontecer a qualquer momento. Olha que coisa impactante, meus irmãos, que coisa tremenda. Jesus está às portas, igreja. Nós estamos vivenciando tempos proféticos. Ah, mas terremoto sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Sim, meus irmãos, sempre vem acontecendo, mas vai acontecer meus irmãos, que a palavra de Deus proferiu aqui em Apocalipse. Apocalipse 16. Fala que esse terremoto, meus irmãos, ele vai arrebentar meio mundo. Jamais existiu um terremoto com potência como esse de Apocalipse 16. E ele vai dividir realmente, meus irmãos, cidades inteiras em 3 partes. Você já assistiu aquele filme 2012? Onde começa a acontecer terremoto, buracos começam a surgir, fendas, cidades engolidas. É exatamente isso, meus irmãos, que vai acontecer. Só para vocês entenderem a gravidade do terremoto que vai acontecer sobre o mundo, esse terremoto de Apocalipse 16. Nós precisamos estar com a vida entregue a Cristo. Porque, meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã se nós estamos vivos ou não. Precisamos estar com a nossa vida entregue nas mãos de Cristo, com as nossas vidas santificadas, para que, se porventura nós partirmos dessa terra, no dia da volta de Cristo, ressuscitarmos para uma vida futura lá no céu. Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que mais pessoas, mais irmãos fiquem informados sobre o que vai vir sobre a terra, para que eles também assistam a visão que esta irmã recebeu desse grande terremoto que virá sobre a terra. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta do tipo de conteúdo que nós estamos trazendo aqui, que são sonhos proféticos, visões proféticas, revelações proféticas, arrebatamento de espírito e acontecimento do tempo do fim, você gosta desse tipo de conteúdo? Então eu peço a vocês, meus irmãos, que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, meus queridos irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.